E desta vez eu quero fazer isso enquanto converso com o Dr. Francisco Borges Filho. Ele é oncologista e está conectado aqui com a gente para falar sobre a incidência de câncer em pessoas jovens. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo também, doutor, ainda mais para falar sobre um tema tão importante quanto esse, né? Até algum tempo atrás, a gente pensava que o câncer era uma doença de pessoas idosas, né? Quando acontecia com alguém com menos idade ali, era um espanto. Agora parece que isso está mais comum. O que pode estar por trás disso, hein, doutor? Na verdade, ainda continua sendo uma doença mais comum nos idosos, mas a gente tem visto uma incidência menor em pessoas mais jovens, incidência maior em pessoas mais jovens, né? Isso muito porque vem mudando muito nossos hábitos de vida, o fato de obesidade, sedentarismo, os hábitos alimentares, né? Então, nossos hábitos vêm mudando muito e provavelmente isso está acarretando uma incidência maior em pessoas mais jovens que, consequentemente, estão expostas a esse tipo de fator de risco, né? Certo. E quais são os mais comuns em pessoas com menos idade? Os tumores abaixo de 50 anos, a gente tem uma incidência pequena, né? Em geral, os tumores começam a aumentar a partir dos 50, principalmente acima dos 60 anos. E, ultimamente, nós temos visto, está muito em voga, até porque algumas pessoas pessoas famosas tiveram a doença, que é o câncer do intestino, né? O câncer do intestino, a gente tem visto casos principalmente mais graves e incidência maior em pessoas jovens, e ele tem alta relação, principalmente com a obesidade. E se a gente considerar que 70% da população brasileira hoje está em sobrepeso e obesa, isso é muito preocupante. O sedentarismo, né, que são aquelas pessoas que fazem menos de 3 horas de exercício por semana, e o alto consumo de gorduras e baixo consumo de fibras, né? Isso causa uma incidência, isso lesa mais o intestino e provavelmente essa é a causa que está aumentando os casos de tumor de intestino nos jovens. Certo, doutor. Agora, essa ideia de que é uma doença de pessoa mais velha, de que só pessoas acima ali dos 50, 60 anos podem desenvolver o câncer, essa ideia pode atrapalhar de alguma forma no diagnóstico e fazer com que o câncer seja descoberto mais tardiamente? Sim, a gente vê na prática que os jovens às vezes não dão tanta atenção para os sintomas, eles não percebem muito por achar que não vai ser, né? Provavelmente não é, e vai deixando aquilo mais para frente. E quando a gente descobre a doença, essa doença está no estágio mais avançado. A grande vantagem é descobrir a doença na fase precoce. Quando a gente descobre na fase precoce, a gente está falando de 90% de chance de cura. Só que os jovens, muitas vezes, eles têm essa dificuldade justamente por não dar atenção, por achar que a doença não vai acometer o jovem, né? A gente está falando aqui, doutor, só para deixar bem claro para quem nos acompanha, de pessoas em que faixa etária? Como eu disse, abaixo de 50 anos, a gente imagina que a incidência de tumores ela é menor. Alguns tipos de tumor têm uma incidência em jovens, mas a maioria dos tumores é acima de 50 e principalmente acima de 60 anos. O que a gente tem visto hoje? Pessoas com 30, 40 e 50 anos sendo mais acometidas, tanto por câncer de mama como câncer de intestino, né? E isso, ou seja, pessoas acima de 30 anos e até 60 anos. Está explicado, então. E existe diferença na hora do diagnóstico e também na hora de fazer o tratamento ali contra o câncer no caso de pessoas com menos idade, doutor? A diferença não, né? Assim, na verdade, o câncer ele passa por alguns estágios de tratamento: cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E o que acontece é que as pessoas mais idosas têm mais dificuldade nos casos porque tem uma performance pior, são pessoas mais debilitadas. O jovem costuma tolerar muito bem. Mas o grande problema do jovem é esse, é que a gente descobre a doença na fase mais avançada, consequentemente, tem que tratar mais, vai fazer mais tratamentos mais agressivos, né? E muitas vezes com a chance de cura menor. Existe, além da idade, diferença na hora de fazer o diagnóstico ali ou na incidência do câncer também
quando a gente compara homens e mulheres, além da idade, a questão, o sexo daquele paciente, ele também interfere ali, é mais prevalente em um ou outro? Algumas doenças sim, né? Outras não. Intestino, essa prevalência é igual. O câncer de pulmão ainda é mais comum nos homens. E, enfim, mas alguns tumores têm, mas a maioria deles não, né? E no caso específico do intestino, a incidência é a mesma tanto para homens como para mulheres. Tá certo. E quais são os primeiros sinais, doutor, que o câncer, no caso, o câncer do intestino que o senhor mencionou, quais são os primeiros sinais que a pessoa dá de que ela pode estar com essa doença? O que deve acender um alerta? O principal é o sangramento nas fezes, né? Assim, a maioria das pessoas tem um sangramento, mas às vezes não identifica aquele sangramento. Sangra pouco, sai junto com as fezes, ela não vê o sangramento. Por isso que é importante sempre reparar se não tem nenhum sangramento nas fezes. O segundo, e aí, assim, se identificar algum sangramento nas fezes, procurar fazer um rastreamento, fazer exames para a gente identificar se existe algum problema ou não. O segundo é a anemia. Então, às vezes a pessoa vai perdendo sangue, uma quantidade pequena todos os dias, começa a ficar muito anêmica, começa a ficar mais fraca, mais cansada, quando caminha fica mais ofegante. Isso tudo pode ser sintoma de anemia. E a anemia pode ser o sangramento nas fezes que a gente está identificando. E alguns casos mais avançados, aí fezes em fita, as fezes ficam muito finas, uma dificuldade para funcionar o intestino, às vezes fica muitos dias preso, e intercalar com prisão de ventre e diarreia, porque o intestino está tentando vencer aquela barreira, e dor, né? Mas esses nos casos mais avançados. Os principais têm relação com o sangramento, que é o sangramento nas fezes ou anemia. E esses sinais, eles costumam aparecer já de início, no início da doença ou não, doutor? No início é uma doença bastante silenciosa? No início, bem no início, sim, mas o sangramento ele é bem comum, né? Porque as fezes vão passando ali, machucam aquela lesão. Então, se você for pesquisar sangue oculto nas fezes, que é um exame feito nas fezes, se existe a presença de sangue, a maioria deles vai dar positivo. O exame realmente que identifica é a colonoscopia, né? Você usa um aparelho e vê o intestino por dentro, porque existem algumas interações também que podem causar, que é o pólipo, né? É uma verruguinha que dá dentro do intestino e que aumenta a incidência de você ter câncer de intestino. Mas o principal exame realmente é a colonoscopia que dá o diagnóstico. Tá. E existe algum grupo que precisa tomar mais cuidado ou ficar mais atento ao possível aparecimento desse tipo de sintoma, doutor? O senhor já mencionou que, em muitos casos, o câncer é consequência de hábitos, né? Mas, além disso, às vezes fatores genéticos ou outros fatores podem também influenciar e favorecer o surgimento do câncer, especificamente agora a gente falando aqui sobre o câncer de intestino? Sim, existem algumas alterações que podem aumentar a chance. Algumas doenças, por exemplo, a polipose familiar. Pessoas que têm pólipos, essas verruguinhas, vários pólipos no intestino, e isso costuma ser transmitido de pai para filho. E quem tem esses pólipos, ele tem maior chance de ter realmente a doença. Então, tem que fazer o exame de rastreamento mais precoce e tem que fazer a colonoscopia para identificar se existe o pólipo. Algumas outras síndromes, síndrome de Lynch, que é uma doença inflamatória, Lynch, que é uma doença do reparo do DNA. Então, alguns casos hereditários, sim. Na prática, o que a gente faz? Se você tem algum caso de câncer no intestino, na família, né, principalmente um parente direto, tem que fazer o rastreamento, tem que fazer o exame nessa população. Ou seja, se o pai teve, você faz a colonoscopia no filho para ver se existe a presença de alguma alteração, principalmente a polipose, né? E se existir o pólipo, essa verruguinha for presente, a gente vai ter que fazer o exame com um tempo, geralmente a gente faz a cada ano, ou então no máximo a cada 4 anos, porque se ocorrer o surgimento da doença, a gente identificar na fase mais precoce. Pessoas que têm o hábito de fumar, são obesas, são sedentárias, enfim, também tem uma maior chance, não só do câncer do intestino, mas aí a gente realmente tem que rastrear essas pessoas para identificar a doença na fase precoce. E aí deve acontecer sempre esse acompanhamento, né, doutor? A pessoa não pode, de forma alguma, negligenciar, principalmente quando há sinais, quando há sintomas como esses que o senhor já mencionou aqui pra gente.
Quero falar um pouco mais, antes da gente finalizar, sobre a importância do diagnóstico precoce. A gente já falou algumas vezes aqui durante a nossa conversa, mas acho que é importante a gente frisar, né? Porque todos os especialistas com quem eu já conversei, eles batem muito nessa tecla. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, né, doutor? O câncer em geral, quanto mais cedo você descobre a doença, principalmente a chance de cura é muito maior. Não só a cura, mas o tratamento é menos invasivo. Por exemplo, você identifica uma lesão no intestino e esse paciente está no comecinho da doença, você faz a cirurgia e pronto, não precisa de fazer quimioterapia, não precisa de fazer rádio quando é do reto. Então, tratamento muito mais tranquilo. Quanto mais avançado, ou seja, se essa lesão já está comprometendo linfonodos, que são aquelas línguas que ficam ali na região, já está obstruindo o intestino, o tratamento é maior, a cirurgia é maior e às vezes necessita de mais tratamento, né? O exemplo é a quimio e a rádio, que a gente faz uma doença mais avançada. Então, em geral, todos os tumores eles têm alta relação de cura com o diagnóstico precoce, né? Tá explicado então. Muito obrigado, doutor Francisco Borges Filho, oncologista. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos acerca de um tema tão importante e um tema para o qual a gente precisa ter sempre muita atenção e muito cuidado. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço, tchau, tchau.